Falamos também sobre alguns tratados, sobre alguns pactos, principalmente germânicos soviéticos, e sobre a estratégia Blitzkrieg da Guerra Relâmpago, que envolvia ataques de avião, infantaria, tanques de guerra, outros carros de combate e muita coisa. Aí foi. Tá certo, Laura, tá certo. Vai ficar registrada a mensagem, né? Vai ficar registrada a sua. No caso, se quiser, quando eu for ver a presença, eu coloco lá. Então vamos lá, todo mundo, livro aberto, página 168, tá bom? Página 168, livro de história. Estamos um pouquinho distante ainda das nossas atividades aqui. Os aliados e o eixo. Só lembrando, a princípio, o eixo eram os países Alemanha, Itália e Japão. E os aliados eram, a princípio, França, Inglaterra e um pouquinho depois os Estados Unidos. Após o início da Segunda Guerra Mundial, página 168, após o início da Segunda Guerra Mundial, com a conquista da Polônia por parte dos alemães, Hitler buscou conquistar outras regiões, visando não só se apoderar de outras matérias-primas para sua indústria, mas também querendo garantir o financiamento necessário para manter a guerra e prosseguir com seu processo de expansão política e territorial na Europa. Sendo assim, outros lugares invadiu, Noruega e Dinamarca. O objetivo da Alemanha era obter o aço produzido nestes países e também poder navegar sem ameaça pelos mares Báltico e do Norte. Países Baixos. A região formada por Holanda, Luxemburgo e Bélgica interessava a Alemanha como ponto estratégico para atacar a França. França também. Derrotar a França era importante para Hitler estabelecer o domínio na Europa Ocidental. A investida fulminante contra Paris e outras cidades forçaram os franceses a assinar um armistício em 1940. Grécia e Iugoslávia. A Itália começou uma ofensiva pelos Balcãs em 1940, dominando a Albânia e tentando invadir a Grécia, mas foi barrada. Como era uma região estratégica, Hitler decidiu ajudar a Itália, junto com os italianos e búlgaros. Os alemães dominaram a região em 41. Já em 1940, a Alemanha começou a patrulhar as águas do Oceano Atlântico com seus submarinos para impedir que os Estados Unidos e outros países da América enviassem suprimento para os aliados europeus. Os alemães também começaram uma campanha aérea contra a Inglaterra e conseguiu se proteger. Por sua vez, o Japão continuou a se expandir no Sudeste Asiático, invadindo a China, a Indochina, que são os atuais Vietnã, Laos e Camboja, e as Filipinas, a Tailândia e Birmania e Hong Kong, bem como as ilhas da Oceania. Gente, como eu estou enxergando mal. Bom, nesse mesmo ano, 1940, que já havia invadido a Etiópia e a Eritreia na década de 30, começou sua mal-sucedida campanha de expansão pelo norte da África, invadindo o Egito. Os britânicos
reforçados por tropas indianas e australianas, contra-atacaram, levando a Alemanha a socorrer os italianos. As forças do eixo conseguiram avançar nessa região, mas a partir de 41 começaram a perder território e serem, por fim, expulsas da África em 43. A União Soviética também não ficou parada. Além de ocupar sua metade da Polônia, ainda em 39, invadiu a Finlândia e, por força de ameaça, ocupou também a Lituânia, a Estônia e a Letônia. Agora a gente vai ver os antifascistas de verdade. A reação dos aliados. Até 1941, o eixo vinha tendo sucessivas vitórias e via seu projeto político e econômico se consolidar, no caso, os nazifascistas, se consolidar com a da Segunda Guerra Mundial. Caso o domínio do eixo fosse concretizado, traria sérias consequências ao mundo, especialmente por conta das ideias preconceituosas e antissemitas de Hitler. Milhões de judeus e civis haviam sido mortos ou perseguidos pelos nazistas. Mas a bem-sucedida escalada do eixo foi afetada pelo episódio que envolveu diretamente três nações: o Japão, a China e os Estados Unidos. A rivalidade entre Japão e China vinha de séculos. A China saiu de uma guerra civil e os japoneses, cuja intenção era controlar matérias-primas chinesas, entre elas o petróleo, se aproveitaram disso e invadiram Manchúria em 31. Mas só em 37 eles tentaram uma invasão em larga escala. Os nacionalistas chineses, liderados por Chiang Kai-shek, contavam com o apoio dos Estados Unidos e ainda não haviam entrado na guerra. Para se antecipar aos Estados Unidos, o Japão atacou a base americana, base aeronaval de Pearl Harbor, no Havaí, em 7 de dezembro, aliás, de 1941. Foi então que o presidente norte-americano Franklin Delano Roosevelt declarou guerra ao eixo, depois que a base aeronaval de Pearl Harbor, no Havaí, foi atacada. Aí sim, depois disso, a guerra acabou rapidinho. Porque, no fim das contas, a gente sabe o que aconteceu. Né? Eu expliquei para vocês que o Japão já estava falido mesmo da guerra. E, como chave de ouro, como vingança pelo ataque a Pearl Harbor também, os norte-americanos soltaram essas duas bombas lá. A entrada dos Estados Unidos foi decisiva para que os aliados ganhassem força para enfrentar o eixo. Os norte-americanos não pretendiam se envolver no conflito devido à péssima experiência da Primeira Guerra Mundial, que foi um dos fatores para a crise econômica mundial dos anos de 1930, como o livro e eu sempre falamos. O abalo, a quebra da Bolsa de Valores afetou tudo, tá certo? Mas o ataque japonês convenceu a opinião pública e o Congresso de que os norte-americanos deveriam entrar na guerra, o que acabou mudando os rumos do conflito. Em junho de 41, a despeito do pacto firmado com Stalin, Hitler, em 1941, a despeito do pacto firmado com Stalin, Hitler invadiu a União Soviética com mais de 3 milhões de soldados. Como eu havia dito na aula passada, Hitler tinha um pacto com Joseph Stalin, de que ele não invadiria a União Soviética. Só que estamos falando de Hitler. E o bobinho fez isso. Ingênuo. Com mais de 3 milhões de soldados, em 1925, em seu livro Minha Luta, Hitler dava a entender que a Rússia continha os recursos necessários para a sobrevivência do povo alemão. A URSS
consistia em mais da metade da Europa e tinha grandes reservas de petróleo. Após a invasão, os soviéticos, temendo perder seu território para os alemães, entraram na guerra do lado dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha, numa nova composição do bloco dos aliados, já que a França estava dominada pelos alemães. Desculpa. As primeiras grandes derrotas do eixo anunciavam o início de sua queda. Os norte-americanos, que possuíam uma frota naval muito forte, impuseram seguidas derrotas ao eixo. Mas foi a Batalha de Stalingrado, em 42, quando os soviéticos resistiram ao ataque nazista, aproveitando-se do forte inverno soviético, que representou um duro golpe no exército alemão. Milhares de soldados morreram de frio e de fome, que nem eu havia dito na aula passada. Né? Falei para vocês na aula passada que Hitler perdeu por conta do próprio orgulho. Né? Hitler perdeu porque não queria retroceder, não queria mandar seus soldados de volta para casa para que a tropa se recuperasse e daí então voltassem para a guerra. Ele não queria isso, ele preferiu matar seus soldados. Aqui, em julho de 1943, houve uma grande derrota alemã no confronto com os soviéticos na Batalha de Kursk. Nesse mesmo ano, após Mussolini ser destituído pelo rei Victor Emanuel III, que nomeou como primeiro-ministro Pietro Badoglio, a Itália se rendeu através do Armistício de Cassini, firmado em 8 de setembro. Mussolini escapou com a queda dos alemães, que ocuparam a Itália até 1945, mas foi executado em abril desse mesmo ano por rebeldes italianos. Esse aqui, pessoal, na próxima página, página 171, essa daqui é uma das imagens mais gloriosas da guerra. É uma das imagens que mais impactou a humanidade nesse dia, né? 6 de junho de 44. Foi o dia D, a Operação Overlap ocorreu nesse dia, com uma enorme força militar e uma enorme força naval invadiram a praia da Normandia para dar início ao grande passo para a derrota dos alemães. Tá? Esse dia também é conhecido como dia D. Tá? No entanto, o maior golpe contra o eixo foi em 6 de junho de 1944, conhecido como dia D. Após a Conferência do Teherã, os aliados criaram um plano para libertar a França, o que permitiria investir contra o território alemão. Com uma gigantesca força de navios e aviões, os aliados invadiram o norte da França e foram ganhando terreno. Em 44, libertaram o país. Em janeiro de 45, as tropas aliadas chegaram às fronteiras do oeste da Alemanha, enquanto os soviéticos fizeram o mesmo ao leste. O último ato de guerra na Europa se deu em abril de 45, quando Hitler suicidou-se em seu bunker. Poucos dias depois, em 7 de maio, os alemães se renderam completamente. Com a rendição, o único núcleo do eixo que restava era o Japão. Nessa fase do desespero, os japoneses usavam pilotos kamikaze. Pilotos mergulhavam com seus aviões contra as embarcações
americanas. Por terra, os japoneses mantinham sua distância nas ilhas do Japão, visando acelerar o fim do conflito, já que os japoneses tinham como código de honra se render, aliás, tinham como código de honra jamais se render e nunca se entregar. Os Estados Unidos lançaram uma bomba nuclear sobre a cidade de Hiroshima, devastando completamente e matando 140 mil pessoas imediatamente. Outros milhares tiveram efeitos posteriores, como câncer, e acabaram morrendo devido à radiação. No dia 9 de agosto de 45, foi a vez da cidade de Nagasaki ser atingida pelo armamento nuclear americano, que matou, na hora, cerca de 70 mil pessoas. Poucos dias depois, em 14 de agosto, o Japão se rendeu. Chegava ao fim a Segunda Guerra Mundial. Povo, estão me ouvindo? O que esse limite tem, não. Estão me ouvindo, pessoal? Só para saber se eu voltei com áudio e vídeo. Pronto. Desculpem, tá bom? Não saí porque eu quis, não. Inclusive, de manhã o Meet tirou uma aluna também. Perdi até onde que a gente estava falando. Sim, falávamos do Japão, que se rendeu, claro, depois do lançamento de duas bombas atômicas sobre seu povo, né? A gente viu que na primeira bomba morreram 140 mil imediatamente e da segunda 70 mil imediatamente. Né? E uma grande parte da população foi morrendo aos poucos por conta dos efeitos colaterais da radiação, da bomba, né? A bomba nuclear, estamos falando. Então, muitos morreram em decorrência da radiação e muitos até tiveram câncer depois disso, justamente por conta do fator radiação. São os mais próximos das atividades. Aqui nesse quadro rosa, na página 172, vamos lá. Rosa, bege, acho que é mais ou menos essa cor. A Segunda Guerra Mundial foi um conflito que envolveu boa parte do mundo de forma direta ou indireta. Embora a parte central tenha sido a formação dos aliados, Grã-Bretanha, França, União Soviética e Estados Unidos, e do eixo Itália, Japão e Alemanha, bom, muitos países africanos, asiáticos e até mesmo o Brasil se envolveram nesse grave conflito. Um fato bastante curioso ocorreu no estado de Alagoas, na bela praia de Maragogi, quando um artefato de guerra, que na verdade era uma mina explosiva, foi encontrado a menos de 2 metros de profundidade, causando grande agitação nessa cidade. Acredita-se que o governo de Vargas, após ter afundado navios alemães, havia espalhado minas no mar para afundar navios do eixo. Em 1940, foram encontrados 7 desses artefatos.
depois enterrados pelos próprios pescadores. Dessas minas, 6 foram localizadas. Agora vamos para uma das coisas principais, né? As consequências da Segunda Guerra Mundial. Até aqui, pessoal, tudo entendido, né? Após a Segunda Guerra Mundial, 2 países se fortaleceram bastante: a União Soviética e os Estados Unidos, né? Basicamente os vencedores totais da guerra, que logo dividiram as áreas de influência, dando início à chamada Guerra Fria. Isso foi consolidado em 2 conferências: a Conferência de Iwata e a Conferência de Potsdam. A Conferência de Yalta criou, de fato, a Organização das Nações Unidas, que teria a responsabilidade de manter a paz, evitando que uma possível terceira guerra mundial venha a acontecer. Essa conferência ocorreu em fevereiro de 45, na cidade de São Francisco, nos Estados Unidos. 50 nações assinaram a Carta das Nações Unidas, formando a Assembleia Geral, o Conselho de Segurança, o Secretariado, o Conselho Econômico e a Corte Internacional de Justiça, com a função de manter a ordem mundial. Nessa mesma conferência, ficou definida a liberdade para os soviéticos atuarem em todo o leste europeu, inclusive incorporando várias nações ao seu território. Aqui na foto, a Conferência de Yalta deu os primeiros passos para a criação da ONU. Na imagem, Winston Churchill, Franklin Roosevelt e Joseph Stalin. Já a Conferência de Potsdam, em junho de 45, reuniu a União Soviética, a Grã-Bretanha e os Estados Unidos para criar punições a serem impostas às nações que compunham o eixo. As principais punições foram divisão do território alemão em 4 partes, cada parte ficando sob dominação da França, Inglaterra, dos Estados Unidos e da União Soviética, pagamento de 20 milhões de dólares, isso para cada nação, né? Devolução da cidade de Danzig à Polônia e o rendimento das tropas, redução, aliás, das tropas alemãs, bem como diminuição de seu armamento e destruição de todas as fábricas de armas de guerra. Chegava ao fim não só a Segunda Guerra Mundial, mas também o nazifascismo na Europa. Era um duro golpe na ultradireita europeia, que se sentiu órfão, mesmo com a manutenção dos regimes autoritários da Espanha e de Portugal. O liberalismo, que passava por grave crise, recuperou-se de forma consistente, com a consolidação dos Estados Unidos como a grande potência mundial, mesmo rivalizando e dividindo a influência mundial com a União Soviética. Os regimes totalitários enfraqueceram e perderam espaço político, enquanto o liberalismo e o capitalismo financeiro se renovaram e se fortaleceram. Agora a gente vai para um assunto muito delicado. Ok. Os campos de concentração nazistas. E eu acredito que todo mundo que já ouviu falar em campos de concentração, né? A Segunda Guerra Mundial foi um período bastante delicado e triste da história da humanidade. Além de um conflito que reuniu direita, ou infelizmente quase todas as nações, direta aliás, ou quase totalmente, nossa, meu Deus do céu, eu gaguejei demais agora, não sei o que está acontecendo com a minha visão. Mas está péssimo.
Até perdi onde eu estava. A Segunda Guerra Mundial foi um período bastante delicado e triste na história da humanidade. Além de um conflito que reuniu, direta ou indiretamente, quase todas as nações do mundo, tendo vitimado muitos militares, manchou de sangue a história por causa da criação pelos nazistas dos campos de concentração, que promoviam extermínio em massa. Lembra da aula que eu estava falando de geografia sobre a tal da desmoralização que a guerra traz? É isso aqui. A guerra, ela não só massacra com pessoas, mas ela desmoraliza quem está agindo dentro dela, tá? Essa é uma das maiores vergonhas da humanidade, porque a gente se pergunta, de que serviram anos de evolução para que a gente continue se comportando feito os mesmos animais da caverna, se matando por besteira, por qualquer coisa? De que serviram esses anos? Tantos anos de evolução serviu para quê? Para isso, é isso que Walter Benjamin fala também no livro O Narrador. Esses campos de concentração eram confinamentos militares em grandes extensões de terrenos, geralmente cercados por arame farpado. Para esses campos eram levados os prisioneiros de guerra, mas principalmente os judeus e outros povos que os nazistas não consideravam pertencentes à raça ariana. Esses campos de concentração descumpriam o Acordo Internacional de Genebra. Acredita-se que milhões de pessoas foram mortas sob tortura e em câmaras de gás. Em muitas ocasiões, eram feitos estudos baseados na eugênia. Os campos de concentração mais conhecidos foram Auschwitz, Birkenau, na Polônia, e Bergen-Belsen e Buchenwald, na Alemanha, e Bolzano, na Itália. O julgamento de Nuremberg. Que é isso, tio? Os crimes cometidos por Hitler, Mussolini e seus seguidores durante a Segunda Guerra Mundial foram bastante violentos e atentavam diretamente contra a humanidade. Além do conflito em si, os campos de concentração, as torturas e as câmaras de gás apontavam a crueldade dos nazistas e fascistas contra aqueles que julgavam ser pertencentes à raça inferior. Vocês estão percebendo como isso era uma questão extremamente desmoralizante? Milhões de inocentes foram mortos, a maioria judeus, cerca de 6 milhões, principalmente nos campos de concentração. Oficialmente, a Segunda Guerra Mundial acabou com a rendição dos japoneses em 2 de setembro de 45, meses depois do suicídio de Adolf Hitler, que não aceitava a derrota no conflito. Findada a guerra, foi estabelecido um tribunal militar internacional para julgar os crimes contra a humanidade cometidos pelos nazistas e fascistas, instalado em 20 de novembro de 1945. Esse tribunal ficou conhecido como Tribunal de Nuremberg. Foi organizado pelos Estados Unidos, pela União Soviética, pela Grã-Bretanha e pela França. Alguns líderes nazistas não chegaram a ser julgados, por já estarem mortos, como Adolf Hitler, Himmler e Goebbels. Mesmo assim, ocorreram dezenas de condenações à morte, à prisão perpétua ou por tempo determinado. O líder nazista Hermann Göring foi condenado à morte por enforcamento. O Brasil na Segunda Guerra Mundial. Agora sim a gente vai falar da tal da febre. A Segunda Guerra Mundial é considerada por muitos como o maior conflito da história da humanidade. Só para contextualizar com alguma coisa que eu ia dizer aqui de cima,
Não falo nada, não. Da conflito da história da humanidade, tendo vitimado milhões de pessoas, inocentes e militares envolvidos praticamente todos os continentes e a maioria das nações, inclusive o Brasil. Enquanto a Europa estava em franco conflito, intensificado a partir de 1939, com a invasão da Alemanha à Polônia, o Brasil vivia um período de ruptura, né? O Brasil vivia um período de ruptura desde o início dos anos 30, quando a República Velha passava por dificuldades, né? Vamos notar que o clima aqui no Brasil era esse. Passava por dificuldades como... Quando a Segunda Guerra Mundial eclode, Getúlio Vargas já tinha estabelecido sua ditadura há 2 anos, conhecida como Estado Novo. Era visível sua empatia por regimes totalitários e autoritários do conflito mundial. E o Getúlio Vargas tinha essa quedinha pelos regimes autoritários, pelos regimes ditatoriais. Até porque ele instituiu uma ditadura, então, claro que ele vai gostar de um regime ditatorial. Ele próprio era um ditador. Até o ano de 1942, o Brasil não havia entrado no conflito, buscando, de certa forma, evitar, pois acreditava ser um custo alto para o país, que ainda vivia certa instabilidade, fruto das contradições econômicas desde a sua proclamação da República. O fato que fez Getúlio Vargas mudar de opinião e passar a apoiar os Estados Unidos e a União Soviética contra os nazistas foram os ataques às embarcações brasileiras do Oceano Atlântico, realizados por submarinos alemães. Esse episódio despertou revolta do povo brasileiro, que, junto com os políticos oposicionistas de Vargas, pressionaram para que o Brasil entrasse oficialmente no conflito contra os alemães e os países do eixo. Só lembrando, tá? Sobre Getúlio Vargas. Essa questão de ele ter mandado os soldados porque houve uma pressão popular e porque ele estava com raiva, porque Hitler derrubou os navios, os submarinos, as embarcações brasileiras, está bem um pouquinho contraditório, no sentido de que, sim, ele poderia ter feito isso, mas ele acabou fazendo isso porque ele foi pressionado pelo presidente Roosevelt, certo? Getúlio Vargas foi pressionado pelo presidente Roosevelt e entrou na guerra. O Brasil, no caso. Apesar... Só ver se tem alguma coisa no chat. Não. Apesar do fato ocorrido, a entrada do Brasil na guerra deu-se oficialmente apenas em 1944. Até então, nesses 2 anos, o Brasil treinou seu exército para que pudesse entrar em condições de fazer a diferença, né? Na Segunda Guerra Mundial. A FEB, Força Expedicionária do Brasil, foi treinada pelos Estados Unidos e atuou decisivamente na Batalha de Monte Castelo contra as tropas nazistas. Nesse conflito, o Brasil teve muito destaque, sendo decisivo para a vitória dessa batalha. Quando de seu retorno, os integrantes da FEB foram tratados como heróis de guerra. Muito bom, né? Já pensou se eu vou ser um herói de guerra? Então, a gente vai parar nessa próxima página e pronto. Nasce a Organização das Nações Unidas. As 2 grandes guerras, como definiu o primeiro-ministro inglês Winston Churchill, são conflitos que podem ser entendidos como uma continuidade. Após o término da Primeira Guerra Mundial, a tentativa diplomática, que eu vi ali, a tentativa diplomática, conhecida como Liga das Nações, procurou construir, sem êxito, acordos que
preveniriam outro confronto das potências. Acordos como o Tratado de Versalhes serviram na prática para impor uma derrota ainda mais humilhante às nações da Tríplice Aliança e alimentaram sentimento de revanche. A experiência fracassada da Liga das Nações serviu de base para a estruturação e organização da Organização das Nações Unidas, instituída em 24 de outubro de 1945, a ONU atualmente engloba 193 países e suas atribuições vão além da observação e mediação de conflitos. Seu papel foi fundamentalmente a fundação da Fundação dos Estados Unidos. Seu papel foi fundamental na formação do Estado de Israel, em 1948, no processo de descolonização da Ásia e África, ou arbitrando questões étnicas. Ao longo da segunda metade do século XX, as declarações da ONU acerca de população em risco, patrimônios culturais ou a desigualdade da distribuição de rendas e alimentos pelo mundo, tomadas de decisão e chefes de Estado. Além do Conselho de Segurança, só terminar isso aqui, responsável pelas questões militares, há a Corte Internacional de Justiça, um dos principais órgãos das Nações Unidas, com sede em Haia, nos Países Baixos. A CIJ cumpre a função de resolver disputas entre Estados e dar opiniões de caráter consultivo para os órgãos autorizados das Nações Unidas e suas exigências especializadas, sempre em concordância com o direito internacional. Bom, infelizmente esse assunto é bom, mas infelizmente eu vou ter que parar por aqui.